Fala aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos passar aqui para mais uma aula, tá bom? Na verdade, a aula de número 11. A aula de número 11 nós vamos falar sobre polígonos, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos entender aqui o que seriam polígonos. Então, coloquei uma definição básica aqui para nós, que são linhas fechadas formadas por segmentos de reta, certo? Ou seja, um pedaço de reta, são vários pedaços de reta que eles vão se formar, eles vão se juntar e aí vão formar uma figura fechada, vamos dizer assim, tá bom? Então aqui eu dei alguns exemplos, então veja bem. Essa é a minha primeira figura aqui, olha só, o segmento de reta AB, BC, CD, DE, EF, então, e FA. Então, quando esses segmentos de reta eles se unem, eu formo aqui uma figura plana, que é um polígono, tá bom? Veja esse outro exemplo aqui, ó. Olha só, esse aqui já não é tão comum. Esse exemplo você já vê por aí, né? Mas esse aqui já não é tão comum. E nós vamos ver mais para frente que existe uma diferença entre esses dois aí, tudo bem? Muito bem. Mas o conceito é o mesmo, veja só. Aqui eu tenho segmentos de reta, ó, a reta AB, a reta BC, CD, DE, EF e FA, tá bom? Então aqui nós temos esse polígono também, tranquilo? E aí é que vem a questão da classificação do polígono. Então, podemos classificar o polígono da seguinte maneira. Então, nós temos o polígono côncavo e o polígono convexo. O que viriam a ser essas duas classificações, essas duas nomenclaturas? Veja só, se eu passar uma reta bem aqui, nessa parte do polígono, essa minha reta vai estar interceptando o meu polígono em mais de um ponto. Vai estar interceptando aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, se eu passar uma reta dessa maneira, eu vou estar interceptando o polígono em dois pontos. No entanto, se eu afastar essa reta um pouquinho mais para cá, veja só o que acontece. Eu já vou estar interceptando o polígono em mais de dois pontos. Então, a partir daí, eu posso dar a definição de um polígono convexo, tá bom? Então, eu passo uma reta, e aí essa reta vai interceptar o polígono em mais de dois pontos, tá legal? Ou então, como eu posso ver aqui, olha só, esse pedaço da reta está, vamos dizer, fora da área do polígono, tá bom? Então, isso é um polígono côncavo. Já um polígono convexo, o que viria a ser um polígono convexo? Então, olha só. Então, se o polígono côncavo, eu, eu desenho uma reta e essa reta intercepta o polígono em mais de dois pontos, no côncavo, no convexo, não, isso não vai acontecer. Então, veja bem, eu vou traçar uma reta daqui para cá. Veja bem que eu só vou interceptar nesses dois pontos aqui. Se eu traçar daqui para cá também, se eu traçar daqui para cá também, vai ser apenas em dois pontos, tá legal? Olha só, então aqui eu tenho um pentágono e aqui eu tenho um triângulo. Então, veja bem, se eu passar uma reta aqui, vou interceptar ele apenas em dois pontos. Tá legal, pessoal? Então, essa aí é a classificação mais simples, assim que a gente pode dizer, dos polígonos convexo e côncavo, tá legal? Agora vamos estudar um pouquinho dos elementos do nosso polígono. Coloquei aqui por primeiro o vértice, tá bom? Então o vértice ele é o encontro de dois lados consecutivos, né? Então para a gente entender o que é vértice, a gente tem que entender também o que são lados consecutivos do polígono, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso desenho anterior, então veja bem aqui, ó. Voltando aqui ao nosso desenho, eu tenho aqui esse lado AB e o lado BC. Então esses dois lados eles são consecutivos. Então, a união desses dois lados vai me dar esse ponto aqui. Então, esse ponto é justamente o meu vértice, tá bom? É a união dos meus dois lados consecutivos, beleza? E aí também já pula logo para a definição de lado, não é mesmo? Veja bem, então lado são esses segmentos de reta. Então, voltando aqui novamente. Então, o segmento de reta, ó. AB, BC, CD. Então, esses segmentos de reta são os lados do polígono, tá bom? Um outro elemento muito importante dos polígonos são as diagonais.
Então, o que que são as diagonais? As diagonais são segmentos cujas extremidades vão ser vértices não consecutivos, ou seja, que não estão um do lado do outro, tá? Então, veja bem, olha só. Eu tenho esse retângulo aqui. Esse retângulo, se eu pegar esse vértice, quem seria o vértice não consecutivo a ele, ó? Veja que esse vértice é consecutivo e esse vértice também é consecutivo. Mas esse aqui não é. Então, eu vou traçar uma diagonal daqui para lá. Então, essa aqui é minha diagonal, tá bom? Mesma coisa que acontece se eu pegar esse vértice aqui, ó. Que esses outros dois vértices são consecutivos e esse aqui é não consecutivo, né? Então, eu faço aqui a minha diagonal do meu retângulo. E assim também vai ser para outros polígonos também, tá bom? E aqui é muito importante você anotar essa fórmula aqui, tá bom? Porque essa fórmula é o que vai te ajudar a encontrar o número de diagonais de um polígono. Então, essa fórmula é do tipo n vezes n menos 3 dividido por 2, tá? Onde d é a minha diagonal e n é o meu número de lados do meu polígono, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplozinho bem simples, que é nós acharmos as diagonais, quantas diagonais tem um pentágono, né? Então, vamos desenhar aqui um pentágono, primeiramente. Eu não vou fazer o desenho de todas as diagonais, mas eu vou só desenhar para a gente poder entender aqui. Então, aqui eu tenho o vértice A, B, C, D e E, tá bom? Aqui está o meu pentágono. Então, como é que eu faço para achar a minha diagonal? Então, veja bem. N eu sei que vale 5, né? Tá bom? Porque ele tem 5 lados, ó. Então, AB, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a minha diagonal vai ser o quê? O meu diagonal vai ser o quê? 5 vezes 5 menos 3, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 5 vezes 5 menos 3 dá 2, dividido por 2. Ora, meu nobre, eu posso então fazer a simplificação desse numerador com o denominador. Vai me sobrar o quê? O número de diagonais, então, é igual a 5. Tá bom? Veja aí que bem fácil nessa aplicação da fórmula aí. O próximo elemento que nós vamos ver são os ângulos de um polígono, tá bom? Então, nós temos aqui nos ângulos, nós temos os ângulos internos e os ângulos externos, tá legal? Então, olha só. Então, aqui no nosso exemplo, eu denominei, então, ângulo interno de I e N e ângulo externo de EN, tá bom? A nomenclatura usada aqui. Eu trouxe aqui para nós um hexágono, é um polígono que possui 6 lados, tá bom? E aí, é o seguinte, vamos olhar apenas para esse vértice aqui, olha só. Então, esse vértice, com esses dois lados, vai formar um ângulo aqui. Então, esse ângulo que aponta para dentro do meu polígono é um ângulo interno. Agora, se eu fizer um prolongamento aqui desse lado, eu vou ter aqui o meu ângulo externo. Esse ângulo externo é justamente formado entre o prolongamento do meu vértice com o lado do triângulo, tá bom? Então, o prolongamento, na verdade, desse lado aqui. Não é prolongamento do vértice, porque vértice é ponto. É o prolongamento desse lado com esse lado aqui. Então, eu vou ter esse meu ângulo externo. Da mesma forma, olha só, vai ser esse vértice aqui, ó. Tá bom? Então, veja bem. Se eu fizer aqui um prolongamento desse meu lado, olha só quem vai aparecer. Vai aparecer meu ângulo externo aqui. Ah, professor, mas e se eu fizesse o prolongamento desse lado para cá? Iria aparecer um ângulo externo aqui também? Também. Iria aparecer um ângulo externo aqui também, tá bom? Então, o que você tem que entender é que esse ângulo externo é formado pelo prolongamento do lado do triângulo, do lado do ângulo, tá bom? Então, eu tenho esse ângulo aqui, fiz o prolongamento desse lado, que é um lado do ângulo, e aí eu vou achar meu ângulo externo, tá bom?
Mas aí, no caso, veja bem, a gente considera o quê? A gente considera apenas, vamos considerar apenas esse, esse, esse ângulo aqui, tá bom? Beleza? Vamos considerar apenas esse ângulo aqui. Então, veja bem, já que esses ângulos, eles estão sobre esta reta, né? Sobre esta reta aqui, ó, vamos pegar esse ângulo aqui. Sobre esta reta, esses ângulos são suplementares. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo, eles são suplementares. O que isso quer dizer se você não se lembra, meu caro estudante? Isso significa que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, beleza? Então, lembra bem dessa informação. Então, os ângulos internos, o ângulo interno mais o ângulo externo são suplementares. Suplementares. Ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Beleza? Muito bem. E aí, é o seguinte. Eu posso fazer a soma de todos esses ângulos aqui, beleza? Desses ângulos internos. E aí é uma coisa que a gente tem que ter bastante entendimento. Em um polígono regular, de 4 lados, um polígono regular de 4 lados, a soma dos ângulos internos sempre vai ser a mesma. Tá bom? Na verdade, não apenas polígonos regulares. A soma de um polígono de 4 lados vai ser sempre a mesma. A soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados vai ser sempre a mesma. A soma dos ângulos internos de um polígono de 6 vai ser sempre a mesma, e assim por diante. Então, existe uma forma de eu expressar como que vai ser uma fórmula matemática para eu expressar como será, então, a soma desses ângulos internos. Então, a soma desses ângulos internos, a fórmula para eu poder achar a soma dos ângulos internos é essa aqui, ó. Então, SI é igual a 180 vezes N menos 2. Lembrando que N é o meu número de lados, tá bom? Beleza. E quanto aos ângulos externos? Os ângulos externos aí é bem mais simples, porque os ângulos externos, eles sempre vão dar 360 graus, tá bom? A soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 160 graus, beleza? Agora vamos dizer que você queira achar quanto que vale um ângulo de um polígono regular, tá bom? De um polígono regular. Como é que você faz para poder achar quanto que vale um ângulo de um dado polígono regular? Ora, para poder fazer essa conta, você divide a soma dos ângulos internos desse polígono dividido pelo número de lados, que é justamente essa fórmula aqui, ó. O ângulo interno é igual, se você for perceber, 180 vezes n menos 2 é igual à soma dos ângulos internos. Tudo isso dividido pelo número de lados, ou seja, SI dividido por N, tá bom? E aí você vai achar quanto que vale o teu ângulo interno em um polígono regular, tá bom? Beleza, então. Então aqui nós temos um exemplo. Vamos achar então a soma dos ângulos internos de um octógono, tá bom? Então o octógono, ele é esse prefixo, octo, significa 8, né? Significa 8, né? Lembra aí do Dr. Octopus, né? São 8 braços. Então é um polígono regular, é um polígono de 8 lados. Então a gente sabe que o número n dele é igual a 8. Então para eu achar a soma dos ângulos internos, então seria o quê? 180, 8 menos 2, tá bom? Então isso aqui vai ser o quê? 180 vezes 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 8 dá 48, sobre 4. 6 vezes 4, 6 vezes 1, 10. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. E aí eu vou repetir então esse zero aqui. Então, 1000, então, vou colocar aqui. Então, a soma dos ângulos internos então é 1080 graus, tá? A soma dos ângulos internos de um octógono, então, é 1080 graus. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é como a gente acha os ângulos internos.
E uma coisa bem interessante que nós vimos também, por último, seria a nomenclatura. Então, olha só, aqui é bem básico também da gente ver isso, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a nomenclatura dos nossos polígonos, tá bom? Então, beleza, pessoal, botei aqui o número de lados, tá bom? E aí aqui é como nós vamos chamar, então, esse triângulo, esse polígono. Se ele é um polígono que tem um número de lados igual a 3, eu vou chamar de triângulo ou trilátero. Se é igual a 4, eu vou chamar de quadrilátero, tá bom? Vou deixar assim para não ficar tão grande aqui a escrita. Quadrilátero. Se ele tem 5 lados, eu vou chamar como pentágono. Beleza? Se ele tem 6 lados, 6, né? O Brasil queria ser hexágono. Se ele tem 7 lados, então vai ser heptágono. Repara que esses prefixos que eu estou usando são todos prefixos gregos, onde eles determinam um número. Então, quadro é 4, látero, lados, tá bom? Hexágono, 6, vem de 6. Heptágono, vem de 7. Octógono, vem de 8. Eneágono, vem de 9. Decágono, na verdade, né? Decágono, vem de 10 lados. De 11 lados seria um decágono. É até engraçado, né? Se você tiver espírito de quinta série. Dodecágono, se for 2 lados. 15 lados, eu já pulei para 15. Pentadecágono, tá bom? E se for um polígono de 20 lados, nós chamamos então de icoságono, beleza? E aí, então, vale uma leitura você ver quais são os prefixos e aí acrescentar então o zágono, ou decágono, ou látero, tá bom? Mas é importante você ter em mente e saber pelo menos os prefixos, que aí com os prefixos você consegue saber, então, qual que quantos lados tem um polígono que a tua questão vai te dar, tá bom, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido bem a aula hoje, um pouquinho longa, mas bem completinha para vocês, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês, até a próxima e valeu!